Louvado seja Deus, que o Pai, o Criador deste planeta, o Criador do nosso orbe, o Criador da nossa escola planetária, a Terra, nos abençoe e que nós, vibratoriamente, estejamos conectados ao Cristo terráqueo, tendo como modelo e guia o Nazareno Mestre. E todas essas consciências, espíritos iluminados, espíritos ascensionados, essas superconsciências que orientam a humanidade, que alimentam a vida de todas as fagulhas de vida do planeta Terra, façam parte das nossas aspirações, principalmente agora que estamos na era do mentalismo. Hoje nós vamos tratar, atendendo a pedidos, do livro Os Novos Rumos do Cristianismo. É esse maravilhoso livro que nós temos aqui. Os Novos Rumos do Cristianismo. Na verdade, isso aqui faz parte de todos os livros que estão projetados aqui nas minhas costas. São 13 livros já publicados. Nós não vamos divulgá-los pela ordem de lançamento. Nós vamos divulgar de acordo com os pedidos que os nossos companheiros, espalhados em várias partes do planeta, e em especial aqui do Brasil e de Portugal, já tem mais intimidade com as obras. Então hoje nós pegamos o livro, considerando que fizeram a primeira pergunta, baseado no livro Os Novos Rumos do Cristianismo. Então o livro tem 33 capítulos, nós vamos dividi-lo em cinco partes e vamos comentar. A primeira colocação que fizeram é como despertar o nosso Cristo interno. Nós já aprendemos, principalmente baseado na obra do Ormatiz, que Cristo quer dizer amor. Então a consciência arquiangélica é pleno de amor. Por isso que todos nós somos portadores do Cristo interno. Uma fagulha desse Cristo amor, uma fagulha do Cristo Criador do planeta Terra. Ora, como Cristo quer dizer amor, qual é o grau de consciência de um espírito que já está graduado à condição de um criador de mundo? Ele já atingiu a plenitude do amor. Mas essa plenitude, conforme todos nós já concebemos, ela não é estática. Então ele já é capaz de amar de maneira incondicional. Amor universal. Mas a plenitude absoluta, verdadeiramente, só Deus. Porque mesmo sendo um Cristo, uma consciência arquiangélica, a evolução não para. Então, como despertar o nosso Cristo interno? Pela nossa vida mental, pelas paisagens, já repetindo 1000 vezes que nós somos o que nós pensamos. Imaginemos que tipo de linguagem nós estamos usando, porque nós já aprendemos também que a boca fala o que sente o coração. Então, pela maneira que nós conduzimos a vida, pela maneira que nós estamos verbalizando, pelo entusiasmo que nós tivermos dentro de nós, principalmente estando oportunizados, estamos sendo oportunizados, mais uma vez, atualmente no planeta Terra, para representarmos a divindade. Que estado de consciência, que júbilo, como está a nossa química, como está o nosso estado da alma, tendo a oportunidade de representar Deus, tendo Jesus como nosso guia, nosso modelo, aquele a alavancar todos nós consciências de Deus. Na segunda pergunta vem, como se processará a nova biologia para a Terra? É um processo natural. Você vê só quantos de nós estávamos há poucos milênios na condição animal. Éramos uma fagulha de Deus, mas não tínhamos individualidade ainda. Na condição de individualizados que nós já somos, então adquirimos, despertamos do nosso mundo íntimo o livre-arbítrio e uma rudimentar consciência. Então, nós somos portadores conscientemente do livre-arbítrio que nós temos e adquirimos consciência de que nós somos partes não apartadas de Deus.
Então, como se processará a biologia? Olha, pelo grau de evolução que nós já temos, já estamos dentro da vibração de Aquário, era do mentalismo, conforme todos nós já concebemos. Então, se de agora em diante nós tivermos aquela conduta igualzinho aos milênios, às eras, aos ciclos planetários, então, onde está a evolução? Qual o objetivo primordial para a vida? Então, naturalmente, nós teremos uma nova biologia. Então, quantas pessoas cuidam dos animais e comem outros animais? Você vê só, essa incoerência nós vamos mudar. Nós vamos passar a cuidar dos animais, a cuidar dos vegetais, a cuidar de todas as figuras de vida com mais coerência, mais consistência, mais força, mais fé. Porque é uma tendência natural. Em função da evolução, nós mudarmos hábitos. Então, como será a biologia? Nós vamos deixar, naturalmente, deixaremos de usar tantas drogas. Quantos milheiros de espíritos ainda drogados, na carne e fora dela, porque a carne, a morte não separa, não dilui, não desfaz os nossos hábitos. Então são bilhões de espíritos drogados do outro lado da vida. Né? A literatura espiritualista é rica nessas informações. A terceira pergunta: de que maneira os templos religiosos serão transformados em escola para a alma? Olha que pergunta linda. De que maneira os templos religiosos no planeta Terra serão transformados em escola para elucidar nossa alma? Então, qual é a tendência natural em função da evolução? Nós deixarmos de ter os templos onde se congrega tanta gente pedindo isso, pedindo sempre as coisas externas. Não é que seja proibido, mas nós estaremos indo ao nosso templo como quem vai a uma escola. Eu vou ali para aprender, para me libertar, para me melhorar a minha relação com Deus, seguindo a primeira lei da vida, que é amarmos a Deus sobre todas as coisas, e dessa maneira, naturalmente, nós teremos uma conduta, vamos viver e conviver com as diferenças e com os diferentes, porque nós abraçamos a ética que Jesus nos ensinou, a amarmos aos nossos semelhantes como a nós mesmos. Então, de que maneira os templos religiosos serão transformados em escola? Eu vou para um ambiente onde vai me ensinar. Eu vou para um ambiente onde eu tenho o dever de ensinar. Então, tem aqueles que sobem ao púlpito numa condição ética e moral superior, ele tem condição para representar a divindade nos auxiliar, melhorar as nossas buscas, com mais consciência buscarmos despertar o Deus que está latente em nós. E nós, em condições de alunos, estaremos sentados no banco do templo para ouvirmos a palavra, o discurso, tudo que foi exposto pelos líderes, aqueles espíritos que já têm mais experiência de Deus. Então, nossos templos serão transformados em escolas, no nível, ou em universidade, para nós ensinarmos e aprendermos qual é o sentido sagrado da vida, como interpretarmos a arte de viver. A quarta pergunta: em que consiste o mentalismo crístico? Nós já aprendemos, né? Cristo quer dizer amor. Então, mentalismo crístico. Quantas paisagens na nossa vida mental que não nos auxilia em nada para quem quer crescer. Não identifica a grandeza pela evolução, que nós já somos portadores e que nós somos partes não apartadas de Deus. Então, de uma maneira natural, o mentalismo, já que nós estamos na era de Aquário, o mentalismo vai ser colocado na pauta da vida. Nós não vamos estar com a nossa mente povoada com aquelas figuras dantescas, aquelas figuras do astral inferior. Não, tudo isso faz parte da criação, mas só seremos mais zelosos. Principalmente quem pretende deixar rastros luminosos para que os espíritos menores possam se motivar pela mesma causa, abraçando essa nova realidade, os novos rumos do cristianismo, os novos rumos de uma sociedade planetária. Atualmente, com 8 bilhões de espíritos encarnados, mais de 20 bilhões de desencarnados, e quando a maioria
não tem consciência, qual é o sentido da vida? Então, exercitar esse mentalismo crístico, nós vamos deletar milhões e milhões de paisagens que já não deveriam fazer parte da nossa vida mental, mas de agora em diante, mais conscientes, porque nós já aprendemos também que o que mais nos impulsiona para Deus é a necessidade. Porque a dor impulsiona o nosso ser e nós sentimos mais necessidade de Deus. Para um processo natural, já que nós fomos oportunizados para despertar o nosso Deus interior, o nosso Cristo interno, pelas vias do coração, pelo amor. E quando nós não conseguimos pelo amor, a natureza naturalmente aciona a dor para que nós consigamos dar um impulso sagrado à nossa vida. A quinta pergunta é: como exercitar? Qual o método para exercitarmos a nossa superconsciência? Olha quantas coisas. Todos nós gostamos um pouco de história, mas quantas histórias maravilhosas, fabulosas da nossa humanidade. E por que nós nos detemos no lado escuro dos eventos? Quantas maravilhas, quantos impulsos para nós crescermos moralmente, ou seja, nos conectarmos à fonte perfeita que é Deus. Mas nós nos detemos muito nas questões menores da própria existência. O passado faz parte de todos nós, mas vamos estar sempre projetando para o amanhã. Senão essa superconsciência não estará em exercício. Então nos projetemos. A gente até imagina, eu estou no planeta Terra. Aprendi que a liderança máxima que na condição humana nos orientou foi Jesus. Só em eu plasmar Jesus na minha vida mental, imagina só como a nossa química, como tudo em nós se modifica, quimicamente falando. Olha, a conexão de Jesus, ele era médium do Cristo. Aí eu já imagino, nós imaginamos juntos, a consciência de um espírito que criou a Terra. Uma superconsciência como é o Cristo planetário. Por menos que a gente consiga idealizar, mas nós temos capacidade. Se nós já temos uma noção da grandeza luz que é um espírito evoluído, imagina a grandeza de um espírito ascensionado. Imagina a consciência de um Cristo. Olha, um Cristo planetário. Agora imaginemos um Cristo solar, onde o seu corpo, o próprio conjunto químico do planeta, do Sol, emite bilhões e bilhões e bilhões de raios de matéria transformada em energia, transformada em luz. Agora, quem toma conta do corpo, chamado Sol, um Cristo solar. Mas esse Cristo é tão bonito, é tão grande, é tão maravilhoso, mas ele tem acima dele uma outra consciência, um Cristo constelatório. O Cristo que toma conta da nossa constelação. Imaginemos, abarca todos os corpos que vibram dentro da nossa constelação. Um Cristo acima dele, vamos dizer, o Cristo da galáxia, o Cristo da nossa galáxia, com bilhões e bilhões e muitos bilhões de corpos. Imaginemos o que é contemplarmos o universo das estrelas. Esse Cristo galáctico assambarca toda a galáxia numa manifestação única de amor. Imaginemos uma galáxia dando um abraço a todos os corpos, com bilhões e bilhões de corpos, bilhões e bilhões de estrelas. Essa consciência criada por Deus, esse Cristo galáctico que nós imaginamos. Olha, diz o Ramatiz, se nós conseguíssemos teoricamente dividir o universo em duas partes, nós ficaríamos com 2 hemisférios. Imaginemos aí que Deus nomeou 2 Cristos hemisféricos para cuidarem de um lado e do outro da criação do universo. Nós já ficaremos encantados. Então dá para nós percebermos o que é exercitarmos a nossa superconsciência. Mas diz o Ramatiz no livro O Evangelho à Luz do Cosmos,
acima desse Cristo hemisférico, tem um Cristo que está mais perto de Deus, vibratoriamente mais perto de Deus. É o Cristo cósmico. O Cristo cósmico, segundo Ramatiz, assambarca todo o universo criado. Olha, bilhões de galáxias, bilhões de estrelas. Tem uma consciência criada por Deus que já atingiu uma graduação que é capaz de dar um abraço em todo o universo criado. Dá para nós termos uma ideia que é exercitarmos a superconsciência? Então, quando estivermos naqueles ambientes, daquelas conversas muito tacanhas, vamos procurar mudar o quadro, vamos induzir a que mudem a sua frequência, sem fanatismo. Isso não é religião, isso é religiosidade. Imaginemos se nós encontrássemos um Francisco de Assis, um Antônio de Pádua, Teresinha de Jesus, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Menininha do Grandoá, um Saibaba, um Chico Xavier, um Divaldo, falando dessas futilidades. Imaginemos a frequência de cada um de nós, se nós nos dedicarmos a essas causas menores, quando já temos lucidez para cuidarmos do que é grande. A sexta pergunta é: como serão as nossas faculdades mediúnicas agora em Aquário? Já falamos muitas vezes. É uma questão de época. Assunto que o Pietro Baldi tratou na grande síntese, publicada em 1932. Nós agora, no mentalismo, um processo natural, a própria era já nos leva a concebermos. Era do mentalismo. Então, a mediunidade mental, a mediunidade intelectual, a mediunidade psíquica, como diz o Pietro Baldi. E o livro As Noures nos indica muito essa realidade. As Noures do próprio Pietro Baldi, também lançado na década de 30. Então, ali nós teremos uma noção. A pergunta é sobre as faculdades mediúnicas no terceiro milênio. Ali nós temos uma noção como é que nós, que temos uma mediunidade A, B ou C, poderíamos desenvolver essas mesmas mediunidades agora na vibração de Aquário, onde o psiquismo vai ser muito mais aguçador. Daí a necessidade de todos nós estudarmos o fenômeno da mediunidade para aquela mediunidade sensória comum, ou que foi comum a todas as eras e épocas do nosso passado, mas que a partir do momento em que a Terra entrou na vibração de Aquário, nós vamos substituindo e cada vez mais a nossa mediunidade ficará psíquica. A última pergunta é: dentro desse novo rumo do cristianismo, o que a era de Aquário trará para vivenciarmos sublimes emoções? Isso é um processo natural. Imaginemos só, dá a impressão que por estarmos dentro de Aquário, nós vamos ser mais cerebrais. Nada. Nós passamos 2160 anos exercitando as emoções pelo sagrado, pelo divino, por tudo que transcende a forma, no signo de Peixe. E já sabíamos que quando o planeta Terra estivesse sob a vibração de Aquário, nós estaríamos exercitando. Já não é mais discursando sobre amor, mas vivenciando a nossa capacidade de amarmos. E seguindo a orientação do Nazareno Mestre, amarmos a Deus sobre todas as coisas, primeira lei da vida, para que naturalmente consigamos amar os nossos semelhantes. Então, quando pergunta aqui, o que a era de Aquário trará para vivenciarmos as sublimes emoções? Uma coisa natural. Nós não teremos mais a nossa mente povoada. Nós já não estaremos mais vivenciando a mentira, elaborando a astúcia. Fizeram parte da nossa vida, do nosso passado, em função da nossa ignorância, a nossa pouca experiência de Deus. Mas agora, no terceiro milênio, sob a vibração de Aquário, nós já estaremos vivendo sublimes emoções. Então, nós vamos transformar o Evangelho de Jesus em nossas experiências. Que a suprema consciência do nosso planeta, o Cristo, nos abençoe. E para o próximo vídeo, nós vamos tratar do
o fim dos tempos e os discos voadores, seguindo a ordem das perguntas que já estão aqui feitas. E vocês podem solicitar, né? Mesmo que nós ainda não tenhamos tratado do assunto, mas a literatura espírita, espiritualista é riquíssima. Aqui, na projeção dos livros, nós temos 23 obras, né? A primeira ali é Adventos Crístico, que é a proposta, e o último, lançado ano passado, é Amar, a Suprema Consciência da Vida. Então, acesse, Editora do Conhecimento, acesse e podem perguntar à vontade, que o nosso mestre maior, que é a nossa Mãe Maria, que todos, em especial para mim, o meu amigo Luiz, o meu guia, o mentor, aquele que tão de perto me toca o coração, Silvestre, porta-voz da Sagrada Ciência. Abracemos a paz e vivamos em paz.